Bem, senhores, vamos dar início então ao nosso terceiro módulo. Eu sou o Sargento Leonardo Santos. O nosso terceiro módulo é composto por sistema de projeções cartográficas, sistema de coordenadas cartográficas, ângulos notórios e diagrama de orientação, tipo de ângulos horizontais e navegação e instrumentos cartográficos. O intuito de se falar de sistema de projeções é para que os senhores tenham entendimento sobre como foi construído os modelos matemáticos da superfície da Terra para que seja possível o seu mapeamento. Então, denominamos projeções cartográficas o processo pelo qual se realiza o transporte de pontos de diferentes partes do globo para uma superfície, geralmente através de funções matemáticas. Na imagem abaixo você pode ver, por exemplo, um modelo esférico onde eu projeto uma fonte de luz e esse modelo esférico é projetado então para uma superfície, que no caso aqui são os nossos recursos cartográficos. Esse processo não é muito simples, então há necessidade de ajustes ou a construção de diferentes sistemas de projeções para que seja possível o mapeamento da superfície da Terra com pequenas distorções. Portanto, essas projeções cartográficas apoiam-se em modelos matemáticos, onde eu passo a projetar a superfície da Terra. Por exemplo, aqui nesse slide eu consigo ver 3 sistemas de projeções distintos: a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana. Perceba que eu tenho no centro a superfície da Terra e uma forma geométrica, por exemplo, aqui o cilindro, aqui o cone e aqui um plano, onde eu projeto a superfície da Terra. Em qualquer um desses sistemas de projeção, ocorrem distorções. Por exemplo, na projeção cilíndrica, a parte central do globo tem menos distorções do que as partes mais externas. Portanto, com a projeção cilíndrica, é muito interessante realizar mapeamentos do centro do globo. Na projeção cônica, você observa que ela é muito interessante para realizar a projeção para o mapeamento da região polo do planeta, assim como também as projeções planas ou azimutal. A partir desses modelos de projeção, eu tenho então possibilidade de reduzir as distorções e fazer o mapeamento de forma mais realista e fazer então o mapeamento de dadas superfície do planeta. Esse sistema de projeção também vai facilitar o processo de uso do sistema de coordenadas. E por conseguinte, eu posso utilizar as linhas desse sistema de projeção para estabelecer um sistema de par de coordenadas, que a gente conhece como latitude e longitude. Agora nós vamos assistir um vídeo sobre sistema de projeções cartográficas. Un mapa es la representación, en una superficie plana y de tamaño menor, de la totalidad o parte de la superficie esférica de la Tierra. Para solucionar los problemas que plantea el trazado de un mapa, se deben tener en cuenta 2 elementos fundamentales que denominamos base matemática y base geográfica. Mediante las proyecciones se da solución al primer problema. Algunos cuerpos geométricos pueden desarrollarse. En cambio, la esfera no puede transformarse directamente en una superficie plana. La imagen proyectada refleja en gran parte la realidad, aunque siempre se producen deformaciones. Las proyecciones son los sistemas geométricos mediante los cuales se traslada cada punto de la superficie esférica a un punto del plano. Existen diferentes tipos de proyecciones según la superficie sobre la que se realicen. Azimutales o cenitales. La Tierra se proyecta sobre un plano tangente en un solo punto o bien secante. Pueden ser polares, ecuatoriales y oblicuas.
Hay también distintos tipos según dónde se sitúe el punto desde el que se realiza la proyección: ortográficas, estereográficas. Todas tienen simetría radial alrededor del punto de tangencia. Los círculos máximos que pasan por él aparecen como líneas rectas. Todos los puntos sobre el mapa están en su verdadera dirección desde el centro del mismo. Cuando se emplean diversos planos tangentes, el conjunto forma una superficie poliédrica. Proyecciones cilíndricas. La red de paralelos y meridianos terrestres se proyecta sobre un cilindro que envuelve a la Tierra, siendo este tangente al ecuador o secante en dos paralelos. En el mapa que resulta de su desarrollo, los meridianos son rectas verticales equidistantes y los paralelos rectas horizontales perpendiculares a los meridianos, pero que no son equidistantes. Los paralelos están dibujados todos de igual tamaño, por lo que al aumentar la latitud y alejarse del paralelo de referencia, existe una deformación creciente. Una de las más utilizadas es la de Mercator, y la más importante es la UTM o Universal Transversa de Mercator. Proyecciones cónicas. La esfera se proyecta sobre un cono tangente a un paralelo, a lo largo del cual se mantiene la escala y tanto hacia el norte como hacia el sur se producen deformaciones, o secante a dos, conservándose en este caso la escala en la zona comprendida entre ambos. En estas proyecciones, los meridianos se convierten en líneas rectas que parten del polo y los paralelos en arcos de circunferencia concéntricos alrededor de aquel. El mapa es un sector circular y no un círculo completo. Las proyecciones originan ciertas deformaciones llamadas anamorfosis. Estas pueden afectar a los ángulos, a las superficies y a las distancias. Las que conservan la equivalencia de los ángulos se llaman conformes. Las que mantienen las superficies, equivalentes. Y las que lo hacen entre las distancias, equidistantes. A partir do vídeo, você percebeu que existe diversos sistemas de projeção. E ele vai nos ajudar a entender agora como é que funciona o sistema de coordenadas cartográficas. Ele utiliza um determinado sistema de projeção para poder ser construído. E a partir dessa projeção, eu consigo estabelecer um sistema de coordenada. O sistema de coordenada mais utilizado no processo de mapeamento é o sistema de coordenadas geográficas e o sistema de coordenadas plano-regulares. O sistema de coordenadas geográficas é muito conhecido da gente como aquele sistema que utiliza o grau, o minuto e o segundo. Por exemplo, aqui eu tenho uma coordenada sul de 1 grau, 28 minutos e 0,3 segundos. Então, o sistema de coordenadas geográficas é um sistema de linhas imaginárias que nasce inicialmente do sistema de projeção, que é traçado sobre o globo através de linhas que denominamos de longitude, indicadas pelos meridianos, e latitude, que são as linhas imaginárias que cortam o globo no sentido horizontal. As longitudes, elas são construídas a partir dos polos norte e sul, e as latitudes são aquelas que dividem a Terra no sentido horizontal. Já o sistema de coordenada plano-regulares, ou o sistema universal transverso de Mercator ou Mercator, é um sistema de coordenada baseado num plano cartesiano x e y, e utiliza como sistema de unidade não mais o grau, o minuto e o segundo, mas sim unidades métricas. E é através desse sistema de coordenadas que eu consigo identificar uma posição sobre a superfície da Terra, seja um sistema de coordenadas geográfico ou seja um sistema de coordenadas UTM. Geralmente, as representações espaciais que são passíveis de ser utilizadas de forma prática utilizam os sistemas de coordenadas plano-regulares ou UTMs. Para entender melhor o sistema de projeções e o sistema de coordenadas, eu vou utilizar aqui a ferramenta do Google. Bem, você percebe aqui que eu tenho uma figura geométrica perfeita que é a esfera.
Contudo, o que é utilizado para fazer o processo de mapeamento, que a gente sabe agora que é o datum, ele é construído através de uma elipse. De forma geral, o sistema de coordenada, eles são responsáveis por determinar a localização de um ponto na superfície terrestre, por meio de linhas imaginárias. No Google, a gente pode ver essas linhas imaginárias no sentido norte e sul e horizontais, que são denominados de meridianos e paralelos, também muito conhecidos como longitude, essa no sentido norte e sul, e latitude. Portanto, para que eu consiga identificar a posição geográfica de qualquer fenômeno, é necessário fazer uso do sistema de coordenadas, que são conhecidas como latitude e longitude. A latitude mais conhecida é o Equador, e a longitude mais conhecida é o meridiano de Greenwich. A partir dele, eu consigo aferir posições. O que você percebe é que o globo ele está subdividido em linhas horizontais e verticais, que são o sistema de coordenadas. A gente tem dois tipos de sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas geográfica e o sistema de coordenadas UTMs, ou coordenadas métricas, ou plano regulares. No sistema de coordenadas geográfica, como você percebe aqui no Google, as longitudes são aferidas em graus e as latitudes são aferidas também em grau. Eu vou escolher um ponto na minha superfície e vou plotar o marcador. E aí a gente vai conseguir perceber esse sistema de coordenadas. Primeiro a geográfica e depois eu vou configurar o Google para poder demonstrar o sistema de coordenadas métricas ou plano regulares. Então eu vou dar um zoom aqui na minha região. Perceba que eu já tenho aqui algumas indicações de latitude e de longitude, tá? Vamos escolher esse marcador aqui, ó. Esse marcador eu coloquei esse marcador para identificar a posição desta árvore. Perceba que eu tenho uma linha na horizontal que representa 1 grau, 26 minutos e 11,4 segundos. E uma linha na vertical que é 48 graus, 26 minutos, 55,68 segundos. Se eu traçar uma linha reta daqui para cá e daqui para cá, eu tenho, então, um par de coordenadas que foi aferido a partir desta latitude e a partir desta longitude. Então, vamos ver que coordenada é essa? Eu tenho, então, a posição dessa árvore na seguinte latitude, 1 grau, 26 minutos, 13,24 segundos, no hemisfério sul. E de longitude, 48 graus, 26 minutos e 51,75 segundos de longitude oeste. Então perceba aí, esse é um modelo de coordenadas geográficas, definidas em grau, minutos e segundo. Se eu movimentar o meu marcador para qualquer direção, perceba que também muda a coordenada. Vamos saber então a coordenada dessa pracinha bem aqui em cima. Essa pracinha tem as seguintes coordenadas geográficas. 1 grau, 26 minutos e 46 segundos e 48 graus, 26 minutos e 59,42 segundos. Então, você agora já consegue reconhecer um sistema de coordenadas geográficas. Eu vou mudar agora o sistema do Google para você agora perceber como são os sistemas de coordenadas UTMs, ou coordenadas métricas. Ferramentas, opções, universal, transverso de Mercator ou Mercator. Clico, aplico e OK. Botão direito, propriedade. Perceba agora que eu tenho uma numeração em metros. De longitude eu tenho 783.774,82 metros. E de latitude, 9.841.155,22 mil metros. Agora eu não tenho mais grau, minutos e segundos. Eu tenho um sistema de coordenadas métricas, que representa a posição dessa praça. Da mesma forma, se eu deslocar o meu marcador para outra região, muda-se também a coordenada. Dá para perceber no quadro ao lado aí a longitude e a latitude mudando de acordo com o meu deslocamento. Então vamos ver essa coordenada bem aqui desse prédio, bem no centro. Essa é a latitude e a longitude desse prédio no sistema UTM. Se eu vier aí mudar agora para grau, minuto e segundo, eu já tenho agora o mesmo prédio num outro sistema de coordenada. De forma geral, os mapas e as cartas trabalham com o sistema de coordenadas métricas, porque é muito mais prático de se utilizar. Se eu voltar aqui para o sistema de coordenada UTM e mudar o fuso horário, perceba que a minha coordenada sai daqui e
cai no outro fuso. É a mesma coordenada, eu só fiz mudar o fuso. Então é importante também frisar isso.